Como ter qualidade de vida e sustentabilidade. O pesquisador José Luz Silveira, da Unesp de Guaratinguetá, fala sobre bioenergia e biocombustíveis. Ele e sua equipe desenvolvem pesquisas que contribuem com a sustentabilidade do planeta, sem afetar a economia. São estudos pensando em novas formas de reaproveitamento de biomassa e outros resíduos, além da criação de protótipos para novos sistemas de energia e de biocombustíveis. O Ciência Sem Limites começa agora. O Ciência Sem Limites está no ar. Bem-vindas e bem-vindos. Como vocês puderam ver na abertura do nosso programa, o assunto é bioenergia e biocombustível. Sobre esse assunto está ao nosso lado o pesquisador e professor José Luz Silveira, o José Luz, como é conhecido, aqui do campus de Guaratinguetá da Unesp. Professor, prazer em tê-lo aqui no Ciência Sem Limites. Igualmente, prazer receber a TV Unesp aqui. Professor, como nós vimos aí na abertura, nós vamos falar sobre bioenergia, biocombustível, mas antes de entrarmos nesse tema, qual é a sua formação, a sua trajetória acadêmica? Eu sou formado em Engenharia Mecânica pela antiga Escola Federal de Itajubá, hoje conhecida como Unifei. Também sou formado em Matemática pela Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá. Tenho mestrado pela Escola Federal de Itajubá na área de energia. E tenho um doutorado pela Unicamp na área de energia térmica e planejamento energético, livre docência em cogeração e termodinâmica na Unesp e professor titular em termodinâmica na Unesp. Perfeito. Vamos falar detalhadamente por que e o que é e por que pesquisar bioenergia e biocombustível, ou vice-versa. Bom, eu quero deixar claro que hoje nós estamos com o petróleo perdendo terreno pelas energias renováveis, mais de 50% já são energias renováveis. E dentro dessas energias renováveis se considera desde a energia solar e eólica, por exemplo, que são renováveis puras, até também a parte de uso de biogás, produção de hidrogênio a partir de biogás de aterro sanitário, aí vira um biohidrogênio, né? Então, o que a gente pode dizer para você? O petróleo causa o efeito estufa, a exploração do petróleo, inclusive do submarina, ela é muito poluente e sai muito custosa. E os biocombustíveis são alternativas, porque existe o efeito fotossíntese da vegetação que está crescendo, e nessa época ela contribui então com retirada de dióxido de carbono da atmosfera terrestre, e polui menos. Então existe até alguns casos crédito de carbono. Por exemplo, na cadeia sucrocoleira existe crédito de carbono na produção de etanol, ou na produção de hidrogênio por reforma a vapor de etanol, ou na gaseificação do bagaço, porque toda a cana, ao crescer até ficar no tempo de colheita, ela absorveu o CO2 da atmosfera. Então, onde é que nós estamos aqui, professor? Que ambiente é esse? Nós estamos aqui no ambiente do Grupo de Otimização de Sistemas Energéticos, que constitui de 2 laboratórios, o Laboratório de Otimização de Sistemas Energéticos, com 300 metros quadrados mais ou menos, e o IPB, Instituto de Pesquisa em Bioenergia, vinculado à Pró-Reitoria da Unesp e criado pelo governo do Estado de São Paulo em conjunto com a FAPESP, Unesp e USP Unicamp. Só para quem está nos assistindo ter uma ideia, nós estamos aqui acho que quase 1.000 metros, né? Aqui nesse laboratório do Instituto de Pesquisa é 500, então no total nós temos 800 metros quadrados de pura pesquisa. Pura pesquisa, quer dizer, são cientistas dedicados, né, a esse foco, bioenergia, biocombustível, a essa exploração. E vocês recebem também muita verba de órgão de fomento, né, professor? Sim, nós temos muito apoio, temos até que agradecer isso, mas isso é por mérito e a gente produz muito em journal e muitos livros internacionais, então eles respeitam muitas vezes esse fomento. Eu tenho a ajuda da FINEP, da CAPES, do CNPq, de algumas agências internacionais. No seu ponto de vista, por que é importante a publicação, o journal? Por que publicar? Isso traz benefício para o pesquisador e para a Unesp? A área de inovação exige multidisciplinaridade. Então eu tenho engenheiros mecânicos trabalhando com biólogos, com engenheiro químico, com engenheiro elétrico, com matemáticos. É multidisciplinar. É multidisciplinar, né? E quanto mais a gente publica em qualificação, por exemplo, Qualis A1 da CAPES, ou livros como a Spring, que são editoras internacionais renomadas, que convidam, não é você que manda, você mais chance tem de captar recursos, porque as agências de fomento, ao analisar os revisores, vão ver. É uma turma produtiva. Agora, o senhor não está sozinho, o senhor tem um grupo aqui. Não, é uma turma produtiva, que eu acabei de falar. Nós somos um grupo de otimização de sistemas energéticos, cadastrado junto ao diretório de grupos de pesquisa CNPq. Nós temos mais ou menos, para você ter uma ideia, uns 8 professores e uns 32 alunos de doutorado, mestrado, iniciação científica e muito estrangeiro, muita visita internacional.
Aliás, o senhor tem uma aluna, a Bruna, né, que ela pesquisa, qual é a vertente dela? Então, eu tenho alguns alunos que eu acho interessante nessa matéria serem citados, entrevistados. Eu vou começar, por exemplo, com a Bruna, que é uma aluna de pós-doutorado nossa, ela é doutora em biotecnologia e trabalha com produção de hidrogênio a partir de microalgas. Vamos ver o que ela tem a dizer? Roda o VT da Bruna. Olha, durante o meu pós-doutorado, agora eu venho desenvolvendo uma pesquisa na área de combustíveis de terceira geração, e a partir do cultivo de microalgas. O nosso foco agora é a produção de biohidrogênio e biodiesel. Falando da pesquisa em si, eu quero chegar em uma escala maior que seja realmente utilizada, né? Que a sociedade possa utilizar o biodiesel, possa utilizar o biohidrogênio. O rendimento em bioetanol da microalga não é muito bom, mas talvez, quem sabe, pode aumentar dentro de um conceito de biorefinaria o rendimento total de extrativos dela. Nós temos resultados assim animadores por enquanto. Eu ainda não concluí a minha pesquisa, ela está em andamento, né? Mas por enquanto eu testei inclusive o crescimento dela na água da estação de tratamento de esgoto. Então ela cresce em uma água onde o ambiente é contaminado, assim a gente pode dizer, onde tem nutrientes disponíveis, e uma água que não seria para consumo humano, precisaria de um tratamento maior. Então eu consigo utilizar essa água para produzir o biocombustível. Professor, parabéns. Então, ao longo do nosso bate-papo, nós vamos conversando com os seus membros, os seus orientados. Professor, no seu ponto de vista, por que é importante a internacionalização das pesquisas, da divulgação desse teu trabalho? Veja bem, nós temos muitos intercâmbios internacionais. Nós enviamos alunos brasileiros de doutorado, de mestrado e pós-doutorado para o exterior por 4, 6 meses, e eles mandam alunos da Alemanha, da França, da Coreia, dos Estados Unidos da América, da Espanha para nós. E quando eles vêm com um investimento da própria universidade que os mandam para a Unesp. E isso significa um certo recurso humano. Eles vêm porque eles querem internacionalizar, porque eles querem publicação de journal. Eles conhecem a gente pelo ResearchGate, pelos sites internacionais, e vêm atrás, convidando, pedindo para vir. O senhor tem aluno aqui que nós vamos conversar no próximo bloco, que veio de fora e está aqui. Isso. No próximo bloco nós chegamos ao final deste bloco, e no bloco seguinte a gente continua a conversa com o professor José Luz. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aparecendo aí na sua tela, joseluz@feg.unesp.br. Se quiser conhecer um pouco mais sobre o campus ou a unidade aqui da Unesp, www.feg.unesp.br. Se quiser interagir conosco, tá aí, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. E se quiser rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Um rápido intervalo e a gente volta na sequência, um instante só. O Ciência Sem Limites está de volta. Como vocês podem ver, o assunto do programa desta semana, estamos falando sobre bioenergia e biocombustível. Sobre esse respeito está o pesquisador e professor José Luz, pertencente à Unesp do campus de Guaratinguetá. Professor, o senhor tem várias publicações nacional e internacional, além de organização de eventos. Fale para a gente sobre isso. Sim, nós publicamos bastante em Qualis A1 da CAPES, né? E nós organizamos aqui basicamente 3 congressos internacionais relevantes, importantes. O primeiro congresso que a gente organiza é o Congresso Latino-Americano de Geração e Transmissão de Energia Elétrica. É bianual, de 2 em 2 anos. Esse ano vai ser em Mar del Plata, na Argentina, sendo a cabeça de organização, está na mão da Universidade Nacional de Mar del Plata. Temos ainda o CIBIM, Congresso Ibero-Americano de Engenharia Mecânica, que é organizado pela Federação Ibero-Americana de Engenharia Mecânica, do qual eu faço parte do Conselho Executivo. E esse ano, o CIBIM 2017, vai ser em outubro em Lisboa, Portugal.
E temos ainda aqui um workshop do IPBEM local de Guaratinguetá, chamado workshop sobre bioenergia, energias renováveis e edifícios verdes, Green Buildings, e vai ser agora dia 30 de março de 2017. Agora, e esses livros que nós estamos vendo agora? Não, eu tenho publicado muito pela Springer. Acabamos de lançar um livro na Springer agora em 2017, saiu em janeiro. É um livro sobre os processos de produção de hidrogênio, aspectos técnicos, econômicos e ambientais. Nós temos agora um contrato sendo assinado, onde é um livro sobre gaseificação de biomassa. É um convite honroso, e publicamos também, junto com a editora da Unesp, com um time de Instituto de Pesquisa de Bioenergia da Unesp como um todo. Nós somos 9 laboratórios, Laboratório Central em Rio Claro e mais 8. Esse time se une muito, são pesquisadores renomados também, todos de produtividade e pesquisa, e nós temos um livro Bioenergia e Desenvolvimento pela editora da Unesp em 2014. Professor, nós estamos falando em internacionalização, por exemplo. O que está acontecendo com os seus orientados no momento? Tem gente de fora para cá e gente daqui para lá? Bom, eu tenho bastante relações internacionais com diversas universidades estrangeiras, como eu já expliquei no bloco anterior. E no momento eu tenho a Beatriz Helene, que chegou da Universidade de Grenoble, que defendeu o mestrado sobre o uso de biocombustíveis em motor de combustão interna, aspectos energéticos, econômicos e ambientais, e já está fazendo um doutorado sobre gaseificação de biomassa na indústria de papel e celulose, para aumentar a capacidade de oferta de geração de excedentes nessa indústria e aumentar o planejamento energético, o planejamento integral de recursos para o país. E tem também um cubano. Esse cubano, ele chegou e está fazendo um doutorado de sanduíche na parte de gaseificação a plasma. Vamos ver o que eles têm a dizer? Roda o VT dos dois. Então, no meu mestrado, eu trabalhei com cogeração, aplicação de cogeração utilizando motor de combustão interna, queimando 3 tipos de combustíveis, que era o combustível fóssil, o gás natural, em comparação com biocombustíveis da biomassa, que são provenientes da gaseificação e da digestão anaeróbia, o biogás e o gás de síntese. E agora no doutorado, eu entrei no doutorado recentemente, estou há 6 meses no doutorado e estou estudando mais a gaseificação aplicada à indústria de papel e celulose, para utilizar melhor os recursos, as sobras da indústria de papel e celulose, produzir o gás de síntese e utilizar para gerar energia para a própria indústria. Então eu fui para a Europa, fui para a França por um projeto que a gente tem com os professores do grupo. É um projeto com a INP de Grenoble, eu fiquei 3 meses lá. Eu trabalhei em cima do meu tema do mestrado. Eu trabalhei com o motor de cogeração de lá, que também era um motor de combustão interna queimando gás natural, instalado na própria universidade. Lá, os equipamentos são mais avançados, assim, mas não tem uma grande diferença. A gente foi muito bem recebido, eu fui muito bem recebida, eles deram todo o suporte, assim como nós damos também todo o suporte quando os alunos vêm para cá, eles também fazem as pesquisas com a gente tem bastante intercâmbio, né, de alunos, e eu pude aplicar um pouco mais, porque lá eu trabalhei com o motor propriamente dito, aqui eu trabalho mais com estudos teóricos. Estoy aquí en la UNEP de Guarap en una estancia de investigación a través de un proyecto CAPES-MES. Durante un año voy a estar aquí investigando, trabajando de conjunto con los demás investigadores del grupo de optimización del sistema energético. Mi investigación está orientada hacia el modelado de la gasificación. Sí, del proceso de gasificación y del control de la misma. Ahora reorientada a la parte de la gasificación con plasma. Después de Brasil retorno a Cuba para continuar con el doctorado, ¿sí? Porque es un doctorado sándwich, mezcla aquí, un tiempo aquí, un tiempo allá y bueno, concluir los estudios, concluir el trabajo. Me gusta mucho el ambiente de trabajo aquí, es un ambiente fraternal, de amistad. Creo que lo más importante es, además de la cooperación científica, esa relación humana que se establece. Y en este lugar hay mucha experiencia de eso porque lleva muchos años con un alto nivel de internacionalización en el trabajo.
Yo siempre gusté mucho de Brasil, siempre me gustó mucho, pero el interés fundamental era un interés científico, un interés investigativo. A partir de que el centro donde yo estoy trabajando allá tiene 5 años de experiencia de trabajo conjunto a través de un proyecto CAPES-MES con el grupo de sistemas de optimización y que pertenece aquí a la UNESP, y por eso fue que escogí venir hasta... Professor, parabéns pela equipe, hein? Sim, obrigado. Veja bem, Deus disse para a gente que faz cientista, assim, no nosso caso, que diz o seguinte: a gente tem uma virtude, um dom, e se a gente gosta, a gente faz com o coração. Então Deus diz: dê à humanidade o que é da humanidade, e ciência é da humanidade. Então nós desenvolvemos ciência para formar cientistas, e isso é bom, porque a gente desenvolve a inovação tecnológica. O senhor falou, nesse aspecto nós vamos falar sobre patentes, mas no bloco seguinte, porque chegamos ao final deste segundo bloco. É um instante só, o Ciência Sem Limites volta já já. O Ciência Sem Limites está de volta. Como vocês podem ver, o assunto é biocombustível, bioenergia. Para falar sobre esse assunto, ao nosso lado está o cientista e professor aqui do campus de Guaratinguetá da Unesp, o José Lúcio Silveira. O José Lúcio, como é conhecido por todos. Professor, vamos dar uma pincelada sobre patentes, a indústria, por exemplo, né, em termos de patente. O senhor é contra, a favor? Qual é o seu pensamento? Bom, patente é importante, mas eu vejo as patentes no país com certo desprezo. Por quê? Porque os cientistas inovadores, eles fazem o pedido de patente, a universidade dá apoio, mas para um pouco, nem sempre a patente vai para frente por falta de... Às vezes engaveta. Engaveta. Então, eu, por exemplo, tenho umas 3 patentes, né? O grupo tem alguns professores, por exemplo, que fazem P&D, eu também já participei muito de P&D com a Agência Nacional de Energia Elétrica, normalmente trabalho ligado a concessionárias. Quando faz um contrato, a concessionária normalmente ela quer a patente para ela, a maioria das concessionárias são assim. Então eu acho que essa legislação de patente no Brasil ainda não está boa, tinha que ter vontade política do governo para que essas patentes virassem produtos, de modo que a gente nacionalize o processo. E o ser humano possa ser beneficiado, né? Sim, patente não pode esconder muitas informações, porque, como eu disse, ciência é para a humanidade. Se você esconde a informação do processo, isso quem faz são as grandes corporações que querem dinheiro em cima disso. Sim, sim. Né? Então é mais ou menos o que eu penso. Em termos de pesquisa, o senhor pesquisa também, eu tenho orientados na área de hidrogênio, as células de hidrogênio, os carros movidos a hidrogênio. O que o senhor tem a destacar sobre esse tipo de energia? Isso é muito promissor. Se você for na Holanda, você acha postos de hidrogênio, né, que você abastece o carro a fuel cell, ou a célula combustível que usa hidrogênio, e barcos, mas aqui ainda não tem muito, mas isso está por vir. E por que o senhor acha que aqui não tem? O hidrogênio tem um poder calorífico inferior, uma energia na combustão por quilo de hidrogênio muito alta, são cerca de 120 mil quilojoules de energia por cada quilo de gás queimado. Né? Por exemplo, o gás natural tem 49 mil quilojoules por quilo. Então o hidrogênio ele tem muita energia. Então tanto de hidrogênio, é por isso que hidrogênio é usado em satélites, em naves espaciais, que eles têm tanque de hidrogênio e oxigênio, junta os dois no processo de eletrólise reverso ou da eletrólise da água, né? Hidrogênio e oxigênio vai dar eletricidade. Se você der para a eletrólise eletricidade na água, passando uma corrente no ánodo no cátodo, você vai ter produção de hidrogênio e oxigênio. O contrário é o fuel cell. No seu ponto de vista, é uma energia do futuro? É uma energia do futuro, porque a eficiência termodinâmica do processo é muito elevada. É uma eficiência que chega aí, uma célula de combustível tem uma eficiência de geração de energia elétrica, só eletricidade, até de 60%. Enquanto que os ciclos térmicos e hidrelétricos têm eficiência, a hidrelétrica tem eficiência alta, mas os térmicos normais, tradicionais, como motor turbina a gás, tem eficiência entre 30% a 35%. O senhor tem uma orientanda que pesquisa esse assunto? Tem. No momento eu estou com uma menina que está defendendo o mestrado dela na parte de produção de hidrogênio a partir do biogás. A gente pega biogás de aterro sanitário e faz isso virar hidrogênio para movimentar a célula combustível, vender em forma de hidrogênio para carros. Né? E essa menina mesmo, ela já viajou comigo 3 vezes, fez 5 anos de iniciação científica comigo, 2 de mestrado. E agora ela ingressou no doutorado, está trabalhando com gaseificação a plasma também. É a Regina, né? Regina Franciele. Vamos ver o que a Regina tem a falar sobre a pesquisa dela. Roda o VT.
Então, no mestrado, eu pesquisei processos de produção de hidrogênio e atualmente, no meu doutorado agora, é a gaseificação a plasma. A minha pesquisa consiste em pegar resíduos sólidos urbanos, dejetos e colocar num reator para que haja uma transformação em um gás, que se chama singás. Esse gás eu posso jogar no motor de combustão interna ou numa turbina a gás e produzir eletricidade e diminuir os resíduos que poluiriam a natureza. Eu espero ajudar muito, contribuir muito com a sociedade, porque a gaseificação a plasma, ela contempla ali, eu posso também utilizar resíduos hospitalares, que é um grande problema para a contaminação do meio ambiente. Bom, parabéns, professor, que se a gente pudesse, teríamos que ter muito mais tempo para entrevistar todos os seus orientados e são assuntos relevantes. Mas quem está em casa pode estar perguntando, e a indústria? A indústria procura vocês, procura o senhor em termos de inovação, em termos de projeto? Como é que é a sua colaboração ou seu entrosamento entre iniciativa privada e aqui a Unesp? Veja bem, as indústrias têm nos procurado, porque, como eu disse, é um grupo grande, são cerca de 8 professores e 32 alunos. Então, muitos desses professores, inclusive eu, já tivemos vários projetos de P&D com a Agência Nacional de Energia Elétrica, por exemplo, e a CEMIG, a Companhia Paulista de Força e Luz, a CESP, né? Então, nós temos bastante atividade ligada a isso, sim. Na realidade, nós estamos chegando no final, para quem está nos vendo, basicamente o senhor só quer a melhoria da qualidade humana e ambiental, é isso? Sim, é preciso pensar. Nós estamos no efeito do greenhouse, que é o efeito estufa, efeito invernadeiro em espanhol, e isso é verdade. O ser humano, desde as atividades industriais, tem aumentado fortemente as emissões de dióxido de carbono, degradando o meio ambiente, provocando mudanças climáticas radicais, desertificação. Então é preciso, o ser humano tem que consumir com cautela, ele não pode consumir demais. Por exemplo, se alguém tem 50 pares de sapato, ele é mais poluidor do que alguém que só tem 5. Perfeito. O que eu não perguntei que o senhor gostaria de destacar nesse final desse bate-papo nosso? Trabalhar é bom, trabalhar naquilo que gosta muito mais. Fazer ciência é um dom divino e muitas pessoas nos procuram. A Unesp é aberta, a Unesp é pública. Todo aluno, toda pessoa não estudante que bater na porta, querendo informações e nos visitar, a porta está aberta. E a gente faz ciência porque a gente ama. E eu amo ver as pessoas que a gente formou indo para universidades como Unifei, ITA, a Universidade de São Paulo, Unesp. Então, os nossos egressos estão dentro da academia e fazendo ciência. E muitos vão para a indústria e viram realmente gerentes, diretores de empresas. Quer dizer, carreiras promissoras. Inclusive, o professor já foi da Fundunesp, já esteve... Sim, foi diretor científico da Fundunesp por 8 anos, de 2005. Já viu a parte administrativa, mas ele é um cientista e o que ele gosta mesmo é de estar no laboratório, no seu ambiente de pesquisa. Exato. Parabéns e então, sucesso, professor. Só para finalizar, nós somos produtividade em pesquisa e nós temos ano aqui de 4 a 5 projetos anos, né? E esses projetos duram 2, 3 anos, vão terminando e vão entrando. Então a gente tem muito recurso, muitos computadores, muitos equipamentos, e isso se faz captando recursos. Quer dizer, uma unidade de universidade tem que funcionar com captação de recursos externos. Se a gente pensar só no que o reitor ou o diretor pode nos dar, as coisas não vão sair bem, porque tem que ser dividido isso. Exato. Então a gente tem que fazer ciência, promover a qualidade da ciência, publicar ela para mostrar que ela é qualitativa, e com isso a gente angaria fundos e faz o sistema funcionar. E o ser humano é o maior beneficiado disso? Sim, porque nós queremos energia limpa, com menor emissão de poluentes, sistemas que geram energia com alta eficiência termodinâmica e com alta eficiência ambiental, que é o mais importante. É impossível falar de energia sem falar de meio ambiente hoje em dia. E também o custo envolvido, quanto custa o quilowatt-hora gerado de energia utilizando um combustível derivado do petróleo ou um combustível derivado de biomassa. Perfeito. Parabéns e esperamos voltar em breve para mostrar mais resultados do seu trabalho. Eu que agradeço a oportunidade e venha você também fazer ciência. Nós estamos abertos. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aí na sua tela. É joseluz@feg.unesp.br. Para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. E você pode baixar o aplicativo Unesp TV para o seu celular ou tablet.
Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. Na próxima semana você vai confrontar com uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Esperamos por você. Até lá!